Abra sua Bíblia no Evangelho de João, ainda em pé, meus irmãos. Somente para lermos e então refletiremos juntos. Capítulo 1, verso 29. E depois nós pularemos para o verso 35 e 36. Evangelho de João. Capítulo 1, 29, 35 e 36. Diz assim o 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vai para o 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Podei-vos assentar, meus irmãos. Um último lembrete antes da palavra. Na semana que vem, no domingo à noite, nós teremos a presença aqui de Joézer Valvassori e banda. É um irmão nosso, amigo do nosso querido Vinícius, que se voluntariou com amor, com generosidade, para vir aqui domingo que vem ministrar louvor à noite. E vai ser uma grande alegria. Ele vai estar aqui com uma banda, metais, vai ser muito legal. Ele vai trazer também o DVD, o material dele para quem quiser adquirir. Então já coloque na sua agenda. Domingo que vem à noite teremos um grande momento de louvor e adoração aqui na igreja. Iniciamos a estação da Quaresma na última quarta-feira, quando iniciamos o nosso jejum. E naquele jejum nós lembramos das palavras de Jesus, que você também ouviu ali no IBP News, que o Pai que vê no secreto o recompensará. Jesus nos instrui sobre o jejum, dizendo: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas somente o Pai. De modo que jejum é um exercício da espiritualidade individual entre você e Deus, mas é também um exercício coletivo. A Bíblia nos mostra várias ocasiões de jejum coletivo, onde o corpo, onde pessoas de fé se reuniram para clamar e para jejuar, se abstendo do alimento, para que durante esta abstinência do alimento possa assim buscar a Deus. E eu quero te encorajar, jejue conosco nestas quartas-feiras, o horário que você desejar, jejue conosco buscando o Senhor, jejue conosco apresentando os seus dramas e desafios. O objetivo então deste período de 40 dias, chamado Quaresma, é crescer no conhecimento de Cristo. É crescer no relacionamento com Ele, é buscá-lo mais. E é também um momento quando nós proclamamos a cruz, proclamamos a ressurreição, proclamamos aquilo que dividiu história antes e depois de Cristo. Por isso que este momento, esta estação, é momento para aproveitar oportunidades, ver oportunidades, crescer na busca, crescer na fé. E como parte deste processo, nós revisitaremos a vida, a caminhada, o ministério, a obra de Jesus aqui na terra. Então, relembrando, Jesus primeiro nasceu, depois do seu nascimento ele foi visitado pelos magos, depois de 40 dias, onde Maria passou pela sua purificação, ela apresenta Jesus no templo. Depois Jesus desaparece dos relatos e aparece novamente com 12 anos de idade durante a visita dos seus pais lá no templo de Jerusalém durante a Páscoa. E depois dos 12 anos, novamente um silêncio. Jesus está em Nazaré, vivia em Nazaré, mas o silêncio dura até quando a Bíblia vai nos informar que quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, ele então começa o seu ministério. E neste início de ministério, primeiramente ele foi batizado por João. Primeiramente ele vai publicamente e faz aquilo que ele colocaria mais tarde como uma ordenança, como um gesto de confissão voluntária, mas pública, a imersão, o mergulho nas águas.
Depois do batismo, ele foi então para o deserto, ele foi para o anonimato da busca, os 40 dias de jejum e oração. É por isso que quaresma na história sempre envolve o jejum, porque tentamos passar pelos passos de Cristo. E depois disso, então, ele vai atrás dos seus, daqueles que ele tinha escolhido para segui-lo, e começa assim a busca, a procura pelos seus discípulos. João, então, num destes momentos, após estes eventos que citei, está lá na sua vida e Jesus passa por ele. E João, chamado Batista, olha e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, a voz que preparou o caminho, João, o primeiro profeta do Novo Testamento, João entendeu desde o início aquilo que é difícil para entendermos. João entendeu que ele teria que anunciar a Cristo e não chamar nenhum holofote para si. Vejam o Cordeiro, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele quem faz, é Ele quem veio com a sua missão. Esse João que entendeu isso de maneira tão clara, que chegou ao ponto de dizer que é necessário que eu diminua, porque é necessário que ele cresça, pois ele está acima de todos. Aquele que é da terra, em referência a ele mesmo, João Batista, pertence à terra, mas aquele que é acima, aquele que vem do céu, este está acima de todos. E uma vez que este vindo dos céus, uma vez que este que é chamado de o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, estava entre nós, convinha que este Jesus cumprisse toda a sua missão. E João, como um agente, como uma voz, simplesmente apontasse, mostrando a todos: é Ele, não eu. Ele está presente, Ele Cristo, Ele Messias, Ele o Senhor. Este, João diz para os seus discípulos, é aquele que eu me referi quando eu dizia lá de dentro das águas do Jordão que viria alguém que é superior. Este que vocês estão vendo, o Cordeiro, é aquele que eu disse que eu batizo com água, mas ele batizaria com fogo. Este é aquele que eu, para fazer uma conexão, escute isso, para entender quem seria o prometido, eu, João, comecei a batizar publicamente com água. E aí veio um belo dia este ser, este esperado. E ele veio, e quando ele veio, começa uma nova etapa. Uma etapa de abertura, de convite, de chamado, de venha receber este que veio para te alcançar. E João disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João também disse: eu não teria conhecido, eu não teria constatado que ele era o Senhor. Mas Deus me disse: aquele que você vir, João, permanecer o Espírito repousar sobre ele. João, quando você ver isso ali na sua prática do batismo, é ele o que batiza com fogo. Então João nos conta tudo isso dizendo, foi quase um processo de senha. A senha era, quando chegar e eu ver este Espírito neste ser, é a confirmação que eu precisava. E por que ele precisava disso? Porque falsos cristos sempre se levantaram na história. Falsos messias sempre se levantaram na história. Então João quer estar no lugar seguro, ele quer reconhecer exatamente que é aquele quem Deus havia prometido. Este eu vi, este eu testifiquei, este é o Filho de Deus. Então, quando ele está dizendo para os seus discípulos isso que nós lemos, vejam, este é o Cordeiro, é esperado no mínimo uma reação. Chegou quem você esperava, o que você faz, e o que o texto nos mostra, que não houve reação. As pessoas ouviram de João, mas ninguém fez nada, e a pergunta é por quê? Porque talvez observavam.
Porque eles, os discípulos, não tinham visto a presença do Espírito Santo em Jesus. Então talvez questionavam, será que é mesmo? Será que é seguro? Será que eu preciso de mais informações? Talvez porque eles projetaram algo maior, algo grandioso, e ao verem Jesus, falou, mas assim? Não seria alguém que deveria vir com uma espada e dizendo guerra contra os romanos, fim da ocupação, revolta política e transformação social? Não era isso talvez que nós esperávamos? E Jesus não vem assim. Então os discípulos não reagem. E aí a Bíblia vem com uma segunda chance, com um segundo momento. No dia seguinte, é o que o texto nos diz. No dia seguinte, João estava ali novamente com seus discípulos. E uma vez mais, Jesus passa. E João faz a mesma indicação. Ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. O mesmo padrão aponta para o maior, ele sendo menor, e desta vez, nessa segunda vez, talvez porque refletiram durante a noite, será que a gente perdeu a chance? Jesus passou aqui e nós não fizemos nada? A Bíblia diz que 2 discípulos seguiram a Jesus. E eles vão até Jesus e perguntam a Jesus, dizendo exatamente com o termo do aluno diante do mestre, Rabi, mestre, onde que você mora? O que significa onde você mora? Significa onde você ensina. Não só mora, não era só para um café, um chá da tarde. Era onde está o lugar onde você se assenta. Que na mente judaica, o ato de se assentar é se assentar para estudar, se assentar para ter comunhão, se assentar para aprender. Por isso que um seminário no contexto judaico se chama o lugar onde se assenta. Aonde você mora. E Jesus fala, vem comigo, venham e verão. E eles vão, era por mais ou menos 4 horas da tarde, e eles viram onde Jesus estava, e a Bíblia diz que eles passaram aquele dia com o Senhor. Portanto, faça a cronologia na sua mente. João o vê e o promove, ninguém reage. João o vê novamente, o promove dizendo, vejam, é o Cordeiro, e agora 2 discípulos reagem. Um deles era André, o segundo a Bíblia não nomeia, mas nos parece que era João, o evangelista que escreve o Evangelho. Estes 2 então vão atrás, eles passam um dia com o Senhor, eles são impactados por isso, e porque sei que foram impactados, porque a Bíblia nos diz que André, imediatamente após um único encontro com o Senhor, depois de terem ouvido venham e vejam, ele vai até o seu irmão. E o seu irmão, quem é? É Simão. E ele chega até o seu irmão e quer levá-lo até Jesus e dá uma simples frase, olha, irmão, achamos o Messias. Achamos o Messias. Achamos Cristo, achamos o ungido, achamos o esperado. E Simão vai. Simão vai até Jesus e aí começa um outro evento dessa narrativa, que é o além do vem e veja, é o que acontece depois que eu enxergo. Diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz, você é Shimeon, você é Simão, não só o Shimeon, mas o Shimeon que é o filho de João. Você tem o mesmo nome, Simeão, você tem o mesmo nome de um outro Simeão, só que este era muito impulsivo, talvez você não seja. Este era tremendamente sanguíneo, este num gesto de impulsividade e descontrole, mata todos os homens de uma cidade depois de um acordo feito. Você talvez venha dessa raiz, porque afinal seu pai deu seu nome a partir do filho de Jacó, não foi uma invenção do mundo helênico. Você tem isso, mas eu quero te transformar. Eu quero te transformar da impulsividade para uma pedra, para uma rocha, mas não é uma pedra qualquer, não é uma pedra bruta. É uma pedra que vai conseguir resistir lutas e ataques, uma pedra na construção que junto com outras pedras farão alicerces. E esses alicerces, essas pedras ambulantes que andarão pela terra,
serão firmadas numa pedra maior, chamada de pedra angular, que é Jesus. E essas pedras serão a igreja de Cristo espalhada pela terra. Será uma rocha neste início. Será uma rocha inicialmente nominal, porque Pedro não foi transformado nesse momento. Pedro ouviu o que Jesus viu. Ele ouviu sobre a projeção daquilo que Jesus queria fazer com ele. Então, bem-vindo à caminhada. Não vai ser fácil. Sem conhecer realmente quem era Jesus, então perceba. André convida o seu irmão. O seu irmão vai até Jesus e no primeiro encontro já ganha profecias, palavras. É isso que eu tenho para você, da impulsividade para fortaleza, para pedra que vai sustentar. Um outro encontro aconteceu. Jesus, seguindo deste momento, agora não sendo anunciado por ninguém, mas em autoproclamação, ele se encontra com outro homem, um outro rapaz, o seu nome era Filipe. E quando olha para ele, diz, de maneira simples, siga-me. E aí Filipe se junta ao seu amigo André, que se junta ao seu irmão Pedro, e todos eles eram da mesma cidade, então muito provavelmente que todos eles se conheciam. A cidade era a casa da pesca, chamada também de Betsaida. E Filipe olha a cena, entende o padrão. Qual que é o padrão? João vê e aponta. André vê e aponta. Eu vejo e aponto. Aponto para quem? Filipe vai fazer a mesma coisa que ele acabou de aprender. Ele vai até um outro ser, um outro homem chamado Nataniel e disse algo que nos mostra um pouquinho mais sobre o contexto de Nataniel. Ele disse assim, Nataniel, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. O seu nome é Jesus de Nazaré, ele é filho de José. Perceba o contraste entre a fala de Filipe e a fala de André. André para Pedro é o Messias. O que talvez nos coloque uma pulga atrás da orelha para entender o quanto Pedro conhecia das Escrituras. Mas para esse não, ele dá nome da receita, da bula, da referência, da nota de rodapé. É aquele lá mesmo, é aquele lá que a gente está estudando. É ele. A lei falava dele. Nataniel, nós aqui temos uma mesma linguagem. Nataniel, então, parece que era um estudioso, conhecia as Escrituras, senão não tinha por que alguém dessa descrição. Imagina você parando alguém na rua e falando essa descrição. Vai lá na igreja que você vai ver aquele que os profetas, que a lei, que Moisés... Não faz muito sentido. Mas Nataniel também tinha outras áreas interessantes que a gente percebe aqui. Uma delas era que ele era tremendamente bairrista. E o seu bairrismo... dizia, mas Nazaré, lá tem alguma coisa boa naquele bairro lá, parece que a classe social lá não é muito boa. Gente, quando alguém fala isso, o que você imagina dessa pessoa? Você imagina que ele mora num lugar muito legal, né? Porque ele está tendo coragem para dizer que naquele outro lugar, o lugar não é tão bom, mas aqui acontece algo terrível, porque Betsaida era tão ruim quanto Nazaré. Era meio que o sujo falando do mal lavado, sabe? Essa coisa de, a minha não está bem, mas lá também não está, mas eu acho que a minha talvez seja um pouquinho melhor, então ele tem coragem para dizer isso. Então, ao ouvir o pode vir alguma coisa boa de lá, já que o texto e o anúncio é venham e vejam, a resposta de Filipe é a mesma resposta singela. Venham e vejam. Venham e vejam. Então entendemos que João Batista o vê e o promove, mas ninguém reage. João o vê novamente e proclama, vejam o Cordeiro. E 2 discípulos têm uma reação e passam um dia com o Senhor. Depois André encontra com seu irmão, chama o seu irmão. Esse seu irmão é tocado por palavras que promovem crença na transformação de Simeão, o impulsivo para a pedra. Jesus convoca Filipe. Filipe imita todo o processo e convida Nataniel e diz, venha e veja. Esse é o texto. O que esse texto fala para nós?
Nós temos conhecido o Senhor não de um encontro, não de uma referência, não de ter escutado pela primeira vez que Ele é o Messias, mas de muito ouvir, cada um aqui na sua história de fé. E a pergunta que eu deixo ecoar na minha alma, diante disso que lemos, é por que eu complico tanto o anúncio de Cristo? Por que nós não anunciamos com essa simplicidade destes que simplesmente o viam passar e diziam, está lá, ó, veja o Cordeiro. Veja o Cordeiro. Por que nós não seguimos o exemplo de João Batista, de André, de Jesus e de Filipe? Que simplesmente recebe e acaba de receber. Instantaneamente divide a graça. Divide o favor, divide o que não merecia, divide com aqueles que não ainda receberam. Por que nós não olhamos para o Senhor e deixamos Ele nos transformar naquilo que Ele vê em nós e não naquilo que eu sei que sou? Porque eu sei que sou mais uma das brutas pedras do Senhor. Eu sei que sou mais uma pedra que, ora ela está pronta para esmagar alguém, ora ela está para ser arremessada contra o meu próximo, e ora ela está numa paralisia que ela não se mexe. Não se mexe. Quando os espias foram para a terra de Israel, quando entenderam o que a terra prometida era, sabe qual é uma das grandes constatações? É que tinha muita rocha e pedra. E você fala, o que nós vamos fazer com isso? E a resposta do mundo antigo é, nós vamos fazer potes, panelas, vamos fazer casas, vamos fazer defesa, vamos fazer segurança. Nós temos algo para mexer. Mas uma pedra parada, que não tem utilidade alguma, ela quase que é uma outra palavra de Jesus, e agora você vai fazer sentido disso, ela é uma pedra de tropeço. Nós somos impulsivos no que é nocivo, nós somos tardios no que é louvável. Mas tem esperança. E graças a Deus, porque a esperança vem através dos olhos de Jesus. Graças a Deus porque Jesus não nos vê como essas pedras brutas, mas Ele vê naquele lugar, naquele status que Ele quer nos levar, naquilo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida, e Ele vai completar esta obra. Se eu me render a Ele e dizer, sim Senhor, transforma-me naquilo que o Senhor quer, não naquilo que eu atesto e assino embaixo que eu sou, não naquilo que eu tenho sido, mas naquilo que o Senhor vê em mim. E eu te garanto que o que Ele vê em você é melhor do que o que você vê em si próprio. Porque Ele vê como olhar de Deus, de Pai, de Salvador, de Senhor. E vê o eco da glória dEle na tua vida. Que vai ecoar pela terra dizendo a outros, venham e vejam, é o Cordeiro de Deus que vivo está. O Cordeiro de Deus que nos salvou. Portanto, como escreveu o escritor da carta aos Hebreus, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Que seja este o nosso canto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O Senhor que te chamou, a voz dele que tem ecoado em seu coração, o desejo dele de continuar nos transformando
Lembre-se que tudo isso, sim, são benefícios para mim e para a sua vida. Mas não se esqueça que há muitos outros precisando ouvir. Vejam, eis o Cordeiro de Deus. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos desafia a proclamar desde o primeiro encontro aquilo que encontramos, que recebemos, que entendemos como salvação das nossas vidas. Obrigado porque estes primeiros discípulos teus, Senhor, mesmo sem saber exatamente como seria, eles tiveram coragem para compartilhar e nos encorajam a fazer o mesmo. Dá-nos essa leveza, Senhor, essa leveza simplesmente para dizer: venham e vejam, este é o Cordeiro de Deus. Que o Cordeiro de Deus que em nós habita, Senhor, possa crescer cada vez mais. E assim, a sua luz, o seu sabor, ser dividido através de nós em todos os lugares que andarmos. Mas, Senhor, também te peço, transforme-nos, Senhor, à medida e dentro do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Transforme-nos, Senhor, nas brutas pedras que somos. Transforme-nos em gente que viva com fidelidade, com amor, seguindo a Cristo, que com sua paciência nos transforma para melhor. Faz assim em todos nós, assim, Senhor. Faz assim na tua igreja espalhada pela terra. Faz assim num nível ainda maior nessa quaresma em nós. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém.